Os participantes. Quando usamos o termo batalha espiritual a respeito do que estamos falando, quem está combatendo quem e por quê? Apocalipse 12 conta toda a história numa narrativa singular. Esta é a visão do apóstolo João sobre a batalha cósmica dos séculos. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol como a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz no céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isto festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou na sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Assim, são traçados os detalhes da batalha espiritual. Mas quem são essas pessoas? O dragão e seus anjos, Miguel e seus anjos, uma mulher e seu filho? Quem representam? O simbolismo não é difícil de interpretar. Essa narrativa se harmoniza perfeitamente com tudo que a Escritura ensina sobre a história do universo. O grande dragão vermelho é identificado no verso 9, é Satanás. Suas 7 cabeças e 10 chifres correspondem a outros elementos apresentados no livro de Apocalipse e o caracterizam como o principal líder de toda atividade anticristã. O versículo 4 fala de sua cauda arrastando 1/3 das estrelas do céu. Isso também é interpretado no versículo 9. As estrelas se referem aos anjos caídos. Evidentemente, anjos que se juntaram à rebelião de Lúcifer contra Deus e que foram lançados para fora do céu. Nós os conhecemos como demônios. Note-se que do lado de Satanás está 1/3 do número total dos anjos. Em outro lugar nas Escrituras, Judas 6, aprendemos que alguns dos anjos caídos estão presos em cadeias eternas. Assim, uma parte da força satânica é subtraída de seu 1/3 original. 2/3 dos anjos não foram expulsos do céu. Estes anjos santos estão aliados a Miguel, o arcanjo, o chefe das hostes de Deus. Não somos informados sobre o número total desses anjos, mas deve ser muito, muito grande.
Apocalipse 5:11 diz que há milhões de anjos ao redor do trono de Deus. O texto grego usa um termo para o maior número que a língua grega podia expressar. 10.000, milhões de milhões, seria então o resultado da multiplicação de 10.000 por 10.000 diversas vezes. Quer dizer, um número maior que milhões, talvez maior que bilhões. De fato, um número tão elevado que é difícil expressar. Se isto mostra quantos anjos santos existem, o número de anjos caídos é menor do que a metade do número de anjos santos. Ainda assim, os anjos caídos são muitíssimos. Miguel, o chefe líder dos anjos santos, é mencionado 3 vezes nas Escrituras, aqui em Judas 9 e no livro de Daniel. Ele é um arcanjo, um tipo de superanjo, o mais poderoso dos anjos de Deus e o comandante das hostes celestiais. A mulher do versículo 4 é Israel. Seu filho é o Messias. Ele há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Versículo 5. Esta mulher não é Maria, a mãe de nosso Senhor, porque na visão de João, a mulher fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Versículo 6. Isso descreve a nação de Israel, que será severamente perseguida na grande tribulação.